bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Hoje nós vamos entender que o propósito começa dentro de casa. E sim, às vezes a gente pensa que a nossa história precisa ser embasada em currículos, em estudo, mas como é interessante quando a gente se dá conta que a gente já pode aprender dentro de casa. Bom, vamos lá. Antes de começar realmente a nossa entrevista do dia, eu te convido a assistir o Minuto Educação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? Às vezes você está numa casa cheia, num grupo de amigos, pessoas à sua volta, você olha para a volta e percebe que tem muitas pessoas. E até muitas vezes essas pessoas estão ali, elas te apoiam. Mas ainda assim, rodeado de pessoas, você se sente sozinho. Ainda assim, em algum momento, algo dentro de você fala para você que ali existe uma grande solidão. E muitas vezes isso acontece porque há uma desconexão interna, há uma desconexão com nós mesmos, e isso também impede que eu consiga me conectar com outras pessoas. E hoje eu quero te convidar a refletir sobre isso. Como está a sua conexão com você mesmo? Como está a sua conexão com as pessoas à sua volta também? Coloca o seu corpo a perceber e se pergunta sobre isso. Obrigada, Camila Pandolfo, por mais este Minuto Educação. Vamos para a conversa de hoje. A conversa de hoje é com uma mulher muito especial. Ela é contadora, tem uma empresa já há mais de 10 anos, é mãe, é casada, tem muitos desafios, mas o principal desafio dela é ser a consultora de muitas outras pessoas, de ajudar muitos negócios, porque um CNPJ tem muitos CPFs por trás. Vem conversar conosco, Michele Oliveira. Bom, Michele, antes de falar de CNPJ, de falar da Confix, que é a tua empresa há mais de 10 anos, eu gosto de falar das pessoas. Quem é a Michele de verdade? Qual é o propósito da Michele na vida? Conta um pouquinho para nós. Bom, a Michele, eu me vejo uma pessoa muito sonhadora, né? Principalmente naquilo que tem empresas e pessoas por trás. Eu acho que quando a gente tem propósito e está ligado aos nossos sonhos, né? Isso começa lá atrás, né? Eu tenho 35 anos, tenho uma filha de 7 anos, que é a minha paixão, é uma princesa. Sou casada há 15 anos, estou desde os meus 15 anos com meu esposo, então a gente já tem uma história aí, uma caminhada de 20 anos. E a minha família, né? Os meus pais, que foi aonde eu iniciei o meu contato com a empresa. O meu pai sempre teve negócio, eu trabalhava com ele desde os meus 10 anos de idade. E ali eu via o quão difícil era ter um negócio, né? Os desafios diários, as burocracias, as dificuldades. E hoje, quando a gente se torna empresário, a gente não estuda para ser empresário, a gente vai aprendendo a ser empresário. E isso fez traçar um pouco do que eu sou hoje, né? Buscar estudar, né? Fiz a minha graduação de contabilidade, depois eu fiz especialização na área tributária, terminei agora uma especialização na área de psicologia organizacional e gestão de pessoas, porque é isso, tudo é feito de pessoas, né? E quando a gente olha para o ser humano que está por trás, eu acho que a gente consegue ter a real visão da importância que aquilo tem. Então, isso é um pouquinho de mim, né? E todos os dias a gente busca evoluir como ser humano, como profissional, né? Principalmente para a gente poder ser o apoio e a confiança daqueles que nos buscam. Que legal! Nossa, que currículo, né? Quando tu nos conta tudo isso, a gente já fica surpreso. Quando tu conversou comigo, tu me disse que toda essa inspiração de se tornar empreendedora veio do teu pai. Realmente tu nos falou agora um pouquinho, né, que tu começou a trabalhar desde cedo com ele. Tu pode dizer que os teus valores estão embasados realmente na história dele? Conta um pouquinho para nós. Com certeza, né? O meu pai, ele não é meu pai de sangue, ele é meu padrasto. Então ele me cria desde do meu 1 ano de idade. Que lindo. E eu vejo nele a minha inspiração diária, né? Principalmente porque ele começou de baixo. Ele veio do interior de Santa Catarina, ele abriu um negócio sem saber como abrir. E essa empresa já tem há quase 40 anos. E ele é muito correto naquilo que ele faz. E ele me ensinou um princípio que eu levo diariamente na minha vida e que eu tento repassar adiante também. Faça aquilo que está ao teu alcance e sempre faça o melhor,
né? Mesmo com as dificuldades, ele não teve educação, né? No sentido assim, ele estudou até a 4ª série, só que eu via nele a força de vontade. E sim, ele foi a minha inspiração de abrir o meu negócio, de buscar aquilo. E eu sempre via que a nossa profissão não é só para a gente ter um currículo, mas sim a gente levar a informação adiante. E esse é o meu objetivo e o meu propósito de vida. Então, tu também me disse que tu defende muito que um país melhora quando a educação de uma empresa começa na base e tu leva muito isso para as pessoas que tu atende, né? Como funciona isso realmente na prática? Como funciona o teu atendimento diário para os teus clientes? A gente sempre, no nosso dia a dia, a gente sempre tem o objetivo de disseminar a informação, né? Infelizmente, a nossa educação básica hoje no Brasil, a gente não tem uma base financeira, a gente não tem uma base tributária, a gente não tem uma escola empresarial, né? Então, no nosso dia a dia, não é simplesmente eu dar uma resposta. Isso é assim. Não, eu tenho que explicar o porquê aquilo é assim, até porque a partir do momento que eu explico, eu dou informação, eu vou conseguir atingir mais pessoas, principalmente os colaboradores dos meus clientes, né? Às vezes são pessoas que não têm uma qualificação, não têm uma graduação, às vezes nem concluíram o ensino médio, o ensino fundamental. Então, essas pessoas, elas têm que ter informação, que seja uma dúvida lá na folha de pagamento, que às vezes está mal esclarecida, que seja o empresário entender o imposto qual ele está pagando, se ele está pagando o que realmente ele deveria, se tem alguma opção melhor, se tem daqui a pouco mercados que ele pode atingir, porque quando a gente fala de consultoria, de contabilidade, não é só tributo, a gente também está falando de negócio, a gente está falando da área comercial, da área de gestão, da área de crescimento da empresa. Então é isso que a gente tenta, por isso que eu acredito muito que a educação, o conhecimento, ele é a base, porque a partir dele a gente pode dar os próximos passos, e principalmente quando a gente pega pessoas que às vezes não têm acesso a isso. E eu acredito que seja um desafio tu mostrar para as pessoas que o tributo não é uma obrigação, e sim uma parte da estratégia dos negócios, né? Como isso funciona na prática, ainda mais que tu foi para a área tributária, tu está vivendo agora, sem dúvida, né, a reforma tributária que todos nós estamos passando. Como isso funciona na prática? Fazer o empresário entender que isto é um processo da gestão realmente e não apenas uma obrigação. Eu acho que sempre inicia, né? Eu sempre digo para todo empresário, o empresário ele tem que entender sim de imposto, não é só obrigação do contador. Porque a partir do momento que o empresário entende da parte tributária do imposto, ele vai precificar melhor, ele vai vender melhor, ele vai comprar melhor. Então, vem mudanças por aí, a gente já começou a ver nesse ano, teve a reforma da renda, tá vindo a reforma tributária aos pouquinhos, 2027 ela vem com tudo, e até onde nós estamos preparados para isso, né? Então, assim, isso vai mexer nos negócios? Vai. E não só na parte tributária, mas também na gestão de caixa, na gestão de compra. Então, quando a gente fala de tributo, a gente está falando de tudo que envolve a cadeia de uma empresa, desde lá que eu estou negociando com o meu fornecedor até o meu cliente que eu estou vendendo. Então, vem mudanças? Vem. E o que a gente tem que pensar? Nenhuma mudança é do dia para a noite, ela é um processo. Então, por isso, cada vez mais a importância da gente ter pessoas ao nosso lado, como empresário, que sejam qualificadas para isso, que busquem, né, a informação, que estão sempre buscando qualificação. E como eu disse, gestão não é só tributo, né? Gestão é tudo que envolve a área empresarial. A estratégia, né? Exatamente. E a Confix consegue levar essa consultoria estratégica para os seus clientes? Sim, a gente já está há 10 anos no mercado, a gente iniciou somente como escritório de contabilidade e hoje a gente tem braços da empresa que a gente pega a área da gestão, a área da auditoria, a área de processos. Nós temos hoje profissionais aptos a atender as empresas em todas essas áreas necessárias, desde a área jurídica também, que infelizmente às vezes a gente não consegue só na área administrativa, né, e fazer que, na verdade, a gente seja um núcleo de soluções para o empresário, que o empresário possa nos ver como real parceiro. E uma coisa que a gente aplica no nosso dia a dia, a gente leva isso, a gente senta na cadeira do dono. A gente não quer ser só aquela empresa que o dono paga todo mês, isso é um custo para mim. Não, então a gente realmente sente a dor, a gente participa do processo, a gente vai atrás e a gente aplica no nosso dia a dia parceria de fato. Porque aquilo, quando um cresce, todos crescem, né? Para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Tu me falou que tu é cristã, tem teus valores embasados em Deus. Quem é a empresária Michele que tu quer mostrar para tua filha, embasado nesses valores?
Principalmente, né, eu acho que Deus, quando Ele está no nosso caminho, Ele nos guia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos mostra o caminho. E o que eu tento passar diariamente para minha filha, como pessoa, como empresária, como mãe, né, é que a gente seja honesta. A honestidade é o caminho de tudo na vida, que a gente faça tudo aquilo com amor, porque quando a gente coloca o amor, né, a gente faz tudo ser mais leve, mais tranquilo, mais transparente. E é o que eu peço diariamente para Deus, né, que me dê sabedoria, que me dê assim, as palavras certas para dizer para as pessoas, né, que me dê o caminho. E eu acredito que Deus é tudo na nossa vida, né? Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. E cada dia Ele me mostra que, assim, a gente tem muito a ajudar as pessoas, né? E eu acho que é isso que eu boto no meu dia, que eu acordo todo dia e penso, o que vai ser do meu dia hoje? Quem eu vou ajudar? Quem eu vou ajudar a evoluir? E quem vai me ajudar? Porque quando eu tô ajudando alguém, eu também tô me ajudando. Daí a gente aprende diariamente. Então, Deus, né, nem tem muito, assim, palavras para dizer, mas é Ele que me dá força diariamente e é por Ele que eu tô aqui, que eu luto todo dia. Bom, Michele, que papo legal, papo que realmente me conecta a ti. Eu também acredito muito nesses valores, nessa base. Acho que é assim que a gente encontra realmente o nosso caminho. O caminho sempre tem que ser iluminado, né? E é só quando a gente coloca, então, o nosso propósito alinhado a valores e que levem realmente desenvolvimento ao outro e não só a gente, que a gente realmente encontra o caminho adequado. Então, te deixo meu muito obrigada pela presença. E agora convido vocês para o nosso quadro de curiosidades. Sim, a gente tem o nosso quadro de curiosidades aqui, que eu adoro, que é o Construindo Saberes. E vamos para os nossos 2 Você Sabia de hoje. Você sabia que o esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo humano e ele não se regenera? A saliva é um fator de proteção contra a cárie, ajuda na remineralização e no controle do pH bucal. Só o doce que causa cárie. E você sabia que a infecção dentária pode não doer? Por isso, é muito importante você consultar com o dentista antes que a dor apareça. Esse quadro foi mais uma parceria linda entre a Oral Sim Cachoeirinha, Confix, Consultoria e Gestão Empresarial e Tatiane Abreu. Canal dói? Muita gente se assusta só de escutar essa palavra. Por que será? Porque lembra a dor. Mas, gente, se eu contar aqui hoje no Você Sabia, o canal não dói, sabe o que dói? Dói a infecção, o processo inflamatório do próprio dente. Portanto, o tratamento é justamente para aliviar essa dor. Hoje, graças a Deus, a odontologia evoluiu e está muito mais moderna, proporcionando uma anestesia mais tranquila dos pacientes e um procedimento ainda mais tranquilo. Gente, na Oral Sim de Cachoeirinha você encontra tudo isso, além de profissionais qualificados na área de endodontia. Você encontra também todos os materiais e equipamentos modernos, como raio-x, tomografia, scanner 3D, além de tudo, um tratamento humanizado. Portanto, eu falo, canal não dói. Faça sem medo, porque a maior dor é você perder o seu dente. Esse quadro é mais uma parceria entre a Oral Sim de Cachoeirinha, Confix, Gestão Empresarial, Tatiane Abreu e eu aqui, Andressa Ross. Então, hoje a gente falou sobre fé, propósito, valores, negócios em família, negócio que começa realmente com o exemplo da família. A gente falou também da capacidade de desenvolvimento do empreendedor, da consultoria adequada. A Michele consegue entregar isso de uma forma qualificada a todas as empresas que se relacionam com a Confix.
Então, realmente, a gente teve uma conversa de alto valor. Uma conversa que fica, que a gente tem que olhar de novo, repensar, analisar e levar para si. Te convido também para estar no próximo programa Conversas de Alto Valor. Durante essa semana, seja muito abençoado por Deus, que o teu caminho seja iluminado e que na semana que vem a gente possa construir mais uma história que fique, conversas que a gente guarde no coração. Até lá!